Wagner Carmo Mancini, 54 anos aí, ó. Eu sou mais velho que ele. Acho que eu sou um mês mais velho que ele. É o seguinte, como treinador conquistou a Copa do Brasil 2005 como paulista, bicampeão baiano com Vitória 2008, 2016, cearense pelo Ceará 2011, que é um clube fortíssimo, campeão catarinense também. E hoje, diga-se de passagem, Wagner, no meu ponto de vista, o Corinthians permanece na primeira divisão por tudo que você fez. Pelo seu sofrimento no começo, pela falta de jogadores, pela falta de identidade, por tudo que aconteceu no começo. O seu nome foi ventilado e você assumiu, já trabalhando firme e forte, né? Conseguiu levar o Corinthians, por exemplo, chegou à 7ª colocação, terminou da 12ª. A preocupação hoje, a minha primeira pergunta é essa para você, e muito obrigado à Jo, assessoria do Corinthians, de poder liberar você para conversar com a gente, né? O que pensar do Corinthians, daquilo que você fez do ano passado, 2020 e 2021, que terminou agora, né? Sem tempo para treinar, com aquilo de perspectiva de Corinthians para esse Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua visão, Wagner Mancini? Obrigado por você atender a gente e dizer que eu amo você, a sua mamãe, né, a família toda, e tenho certeza que tudo vai dar certo com a sua mãe. Neto, boa noite a você, aos amigos aí da sua equipe, ao torcedor do Corinthians, a todos aqueles que nos escutam. Eu vou só te retificar em algumas coisas. O nosso título de campeão paulista sub-17 foi em 1983. Foi 83. Eu já estava no profissional, então eu descia para jogar, né? Isso, você fez algumas partidas no Sub-17 e já subiu direto ao profissional. É verdade, eu esqueci, olha só. Se não me falha a memória, o técnico era o Cláudio Duarte. Exatamente, foi o seu Cláudio Duarte que me levou pro profissional, exatamente. O Macalé, que gostava muito do Fabinho de Barretos, que queria jogar a todo momento, mas você que era o titular, diga-se de passagem, porque você não sabia dirigir a Brasília Amarela do Macalé, mas o Fabinho, ele era um cara incrível, né? Eu esqueci disso aí, é verdade, eu já estava no profissional e eu descia para jogar e a gente foi campeão paulista, que foi um título muito importante para todos nós. Exatamente. Eu tive o privilégio de jogar junto com você e com toda essa rapaziada aí que você citou, e com o Zenon também, que acabou de ser entrevistado. Ao término da carreira do Zenon, eu tive a oportunidade de jogar com ele um pouquinho também no Guarani. Mas vamos lá, eu vou tentar lembrar daquilo que você citou aí, me perguntou. Eu cheguei no Corinthians num momento extremamente difícil e eu disse na minha chegada que seria o maior desafio da minha carreira, e realmente foi e está sendo. O Corinthians permaneceu na Série A, teve um ótimo momento no Campeonato Brasileiro, depois teve uma queda de produção. E aí, de repente, a gente inicia 2021 um pouquinho atrasado em termos de calendário, porque esse início foi em fevereiro, né? Então, hoje nós estamos a 9 jogos já de invencibilidade, mas o time não vem jogando bem. E eu reconheço isso e estou aqui para falar sobre isso e sobre todas as questões que envolvem o Corinthians, porque eu acho uma grande oportunidade quando a gente tem a chance de falar, de poder debater com pessoas inteligentes e também mostrar o nosso lado, né, Neto? E todos que aí estão. Porque o mês de março foi um mês muito difícil para a gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar que o jogo do Bragantino, na sequência que foi o jogo do Palmeiras, foi exatamente onde a gente teve o maior surto de Covid no elenco. Eu perdi vários jogadores e do Bragantino para o Palmeiras nós tivemos que escalar, por exemplo, o terceiro goleiro, que era o Donelli na época, e alguns outros jogadores, e nós estamos invictos com tudo isso, com toda essa dificuldade de mexida de elenco, mexida de time, sem nenhum reforço. Aí depois a gente teve as dificuldades naturais, que todo mundo está enfrentando em função de viagem, de ter de jogar fora, enfim. O mês de março foi um mês muito difícil para a gente, e eu acho que o Corinthians sai do mês de março e entra no mês de abril muito mais fortalecido, porque é muito mais interessante quando você consegue fazer ajustes na sua equipe vencendo, né?
O duro é quando você perde e tem que tomar decisões. A hora que você ganha ou a hora que você empata, que você soma pontos importantes, você tem sempre uma luz né, que vai te guiando, e as tomadas de decisões elas são muito mais aceitas e elas são tomadas com mais veemência, né? Então hoje eu estou num momento onde eu vejo o Corinthians em ascensão, embora a gente tenha feito um jogo muito ruim diante do Retrô e passado somente nos pênaltis, mas a tendência, por tudo isso que eu falei, por falta de tempo de treinar, por vários casos de Covid, é que a equipe tenha uma evolução a partir agora do recomeço do Campeonato Paulista. Vamos lá então, conversando com Wagner Mancini, nos donos da bola na Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler, Capelanes e Canhão. A pergunta do Gustavo Soler, depois do Capelanes e também depois do Canhão pro Wagner, depois eu volto a fazer pergunta de novo. Professor, boa noite, obrigado por atender os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. Como você destacou, né, na sua primeira resposta, você reconhece que o Corinthians hoje não está jogando um grande futebol, não aquilo que pelo menos a torcida esperava, que você esperava desses jogadores. Como que esse período de inatividade, né, sem bola rolando, você está trabalhando com o elenco corintiano para que quando retornar o futebol no estado de São Paulo, o Corinthians apresentar um futebol mais bonito, um futebol mais envolvente para o seu torcedor? Boa noite, Gustavo. Olha, não tenha dúvida que eu estou tendo agora uma semana de treinamento, que há muito tempo a gente não tinha. Se não me falha a memória ali, ao término do mês de dezembro e o início de janeiro, nós tivemos 17 dias de treinamento, que foi quando a gente enfrentou o Fluminense, e a equipe teve um ótimo rendimento. Eu vi uma equipe nesses últimos jogos perdendo organização, e isso é compreensível em função de tantas mexidas que foram feitas, e eu já citei isso em função da Covid, e também a falta de treinamento. O Neto é um ex-atleta, sabe o quanto que isso interfere quando você perde organização na sua equipe, né? As peças acabam, muitas vezes, tendo que fazer a parte tática pelo lastro que já possuem. E isso é muito perigoso, porque você acaba fazendo tudo no automático dentro de campo e você começa a dar oportunidades a times que normalmente não teriam, né? Que foi o caso desses dois últimos jogos diante do Mirassol, que é uma excelente equipe, diante do Retrô. Então a minha real expectativa é que depois de uma semana, 10 dias, a gente não sabe até quando vai o reinício do Campeonato Paulista, mas é importante dizer que a partir do instante em que você tem tempo de treinamento, você, além de melhorar a tua equipe em equilíbrio, em atacar e defender, em transições, você também consegue dar para todo o elenco uma competência que alguns estavam perdendo. Por exemplo, você tem ao longo de uma temporada, em jogos de quarta e domingo, atletas que estão jogando, atletas que estão ficando no banco e que entram de vez em quando, e atletas que não estão jogando. Então você começa a ter grupos diferentes de parte técnica, tática e física dentro do seu elenco. Então, quando você tem um tempo de treinamento, você acaba equiparando, igualando, e a tendência é que o time suba de produção. Eu fico muito irritado e pode ter certeza que muito mais do que vocês, quando eu vejo o time do Corinthians jogando mal, ou quando eu vejo uma equipe desarrumada em campo, com os setores distantes, com as linhas abertas. Por quê? Porque isso é treinado, isso é pedido em todos os jogos, em todas as palestras, mas nem sempre o atleta consegue fazer por tudo isso que eu citei agora. Então a expectativa é realmente que o Corinthians volte a jogar um bom futebol, até para que os meus cabelos também não fiquem brancos antes da hora. Verdade. Já tá ficando, é igual eu, Mancini. Vamos lá, Capelanes, você que é setorista do Corinthians, a sua pergunta, depois o Canhão e depois a minha também, que eu vou perguntar sobre os jogadores. Vamos lá, Netão, um abraço pro Mancini. Mancini, você já foi inúmeras vezes questionado sobre a molecada da base. Agora o atual momento do Corinthians é justamente para isso, usar a molecada da base. Você já foi muitas vezes perguntado, o torcedor esperava mais oportunidades, mais minutagem para alguns jogadores, aí eu falo de Gabriel Pereira, do próprio Xavier, do
Cauê, entre outros jogadores, ainda mais sabendo que o momento para testar acaba sendo, querendo ou não, o Campeonato Paulista, que é um campeonato, na teoria, menos competitivo. A pergunta que o torcedor se faz é a seguinte: por que está demorando mais do que o torcedor esperava? Um dos motivos por que você entende é que essa base ainda não está pronta, Mancini? João Paulo, boa noite, cara. Você, de certa forma, já respondeu aquilo que eu vou dizer, né? É óbvio que quando você está num momento difícil, que eu já citei aqui, que foi o mês de março, você, de repente, jogar um peso excessivo em cima de garotos em jogos classificatórios é muito pior do que se você tiver a calma necessária para que todos eles possam se sentir bem no elenco de profissionais, porque é uma grande mudança. Você jogar um sub-17, um sub-20 e de repente chegar no profissional e ter que ter desempenho, muitas vezes sem ter ainda fisicamente aquilo que o atleta precisa ter, é sempre mais difícil. Então eu tenho muito carinho por todos os meninos da base, né, e vou tentar ser o mais justo com eles possíveis. E respondendo diretamente à sua pergunta, que muitas vezes ela vem direcionada como sendo do torcedor, mas às vezes é até uma enquete que a imprensa mesmo faz, e eu entendo isso. Xavier, GP e alguns outros atletas que não estão tendo oportunidade, não estão tendo oportunidades porque não estão mostrando nos treinamentos aquilo que poderiam mostrar. Aqueles que estão tendo oportunidade é porque vem se destacando, e quando há um destaque, não tem como, não sou eu que escalo o jogador ele é escalado por aquilo que ele produz. Então, se dentro dos jogos o Rodrigo hoje já está 5 jogos de titular, é porque ele vem demonstrando nos jogos que é possível que ele seja mantido, assim como nós temos outros jogadores que vão aparecer daqui a pouco. Reforçando sua pergunta, no jogo do Retrô, eu entrei com um time muito mais maduro e eu sabia que talvez a gente sofresse um pouco em campo pela intensidade do jogo, por ser um jogo eliminatório, mas eu não podia de maneira alguma lançar algum garoto neste jogo e de repente a gente está falando aqui de uma desclassificação e da desvalorização de alguns atletas. Mancini, mas o Corinthians vai enfrentar o Retrô e você falando sobre desclassificação, isso acontece em todas as Copas que são jogadas em todo o mundo. Se a gente for analisar os jogos de times grandes e pequenos na França, na Alemanha, na Inglaterra, ou seja, em toda a Europa, você vai ver que as Copas proporcionam isso. Então nós não podemos arriscar. Eu acho que o risco que a gente podia correr foi corrido e felizmente deu tudo certo. Mas você jogar esses meninos numa situação onde o time ainda não está arrumado, o time não está encaixado, não há equilíbrio entre atacar e defender, é sempre um risco muito grande. Agora que eu estou tendo tempo de trabalhar, talvez alguns deles apareçam na equipe. Canhão, para você que está ligado na Rádio Bandeirantes no mundo todo, Wagner Mancini, o moço de Ribeirão Preto, né? Junto com a gente, técnico do Corinthians. A pergunta sua, Canhão, por favor, depois a minha. Wagner, um abraço para você, boa noite. Eu tenho dito muito nos donos da bola da TV, e estou tendo a honra de participar do programa da Rádio Bandeirantes hoje, que o elenco do Corinthians é muito ruim, é muito fraco. Eu não vejo um futuro bom para o Corinthians se mantiver grande parte desse elenco. O Corinthians tem hoje vários jogadores coadjuvantes que não seriam titulares na maioria dos clubes brasileiros. Clubes de ponta, clubes como o Corinthians, como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, enfim. Jogadores que não conseguem jogar no Corinthians porque não têm qualidade. Eu estou fazendo uma análise há algum tempo e, olha, eu não vejo um futuro legal para o Corinthians, para o seu Corinthians hoje, comandado por você, se não houverem pelo menos 5 ou 6 contratações de ponta. Jogadores que cheguem, que são apresentados, que ponham a camisa e resolvam. E eu entendo quando você fala, Wagner, em relação aos garotos que você coloca. É o material que você tem na mão. Você está tentando tirar desses meninos o máximo que eles possam oferecer. Por outro lado, corre-se o risco de você, de repente, você não, o modelo, queimar o garoto. Porque ele entra numa fogueira dessa e, o cara tá com a camisa do Corinthians, pode entrar, não corresponder, não ganha tempo e acaba parando pela metade um caminho que poderia ser muito bom.
Você tem a perspectiva de receber reforços pontuais e de qualidade para melhorar? Porque com esse elenco no Campeonato Brasileiro, você vai fazer a mesma coisa que o ano passado. Jogar para salvar, não salvar do rebaixamento, Wagner. Boa noite, Canhão. Olha, não tenha dúvida, eu concordo em muitas coisas que você falou, em algumas, óbvio, que eu tenho que discordar, porque eu não posso de maneira alguma admitir que o meu elenco é o pior. Eu tenho que sempre pensar que ele é o melhor e que eu posso tirar dele o máximo possível. E eu tenho algumas passagens no futebol com times de menos expressão que tiveram rendimentos acima do esperado, exatamente por isso, porque você consegue mobilizar, você consegue, dentro do seu dia a dia de trabalho, de ambiente, tirar mais do atleta. E todo mundo envolvente, pensando sempre de forma positiva, o time acaba, de certa forma, melhorando muito dentro de campo. Em termos técnicos, é óbvio que faltam atletas ao Corinthians, eu reconheço isso. Não sei quando a gente vai ter o reforço, porque a partir do momento em que me foi feito o convite para assumir o Corinthians, eu sabia de tudo isso, Canhão. Eu sabia, então eu não posso, de maneira alguma, falar alguma coisa contrário a isso. Eu sabia da dificuldade financeira, eu sabia que para escapar daquele momento nós não teríamos reforços no Brasileiro. Eu sabia que no começo, que no primeiro semestre de 2021 a gente passaria por uma reestruturação, e eu aceitei isso. Então eu não vou reclamar jamais. Eu vou exatamente para campo, vou trabalhar, vou tentar melhorar o jogador, melhorar o sistema de jogo. Eu vejo que nesses últimos jogos muita gente ficou preocupada com o Corinthians, assim como eu também fiquei, mas eu tenho a possibilidade dentro de campo de fazer um bom trabalho e de recuperar esses jogadores. Ninguém desaprende a jogar. Nós temos alguns meninos que eu já vou aproveitar, até porque em outras respostas eu acabei não falando sobre isso. Nós temos alguns meninos que são muito promissores, mas que ainda estão verdes. Então eu também não posso ser irresponsável com eles. São joias do Corinthians que têm que ser bem tratadas, mas que têm que ser utilizadas no momento certo. Então tudo isso a gente tem que pensar. Lógico que eu não penso sozinho, eu tenho uma equipe de trabalho que me ajuda, que está diariamente junto, tentando não só ver os jogos e analisar os adversários, como também ver o quanto que a gente pode tirar de cada jogador. Então, se hoje a torcida está um pouco chateado com A, B ou C, eu e a minha equipe, nós temos por obrigação melhorar fisicamente esses atletas. Se eles não se enquadrarem, eles vão ficar para trás. Isso serve para o garoto como serve para o cara mais velho. Eu não estou aqui para fazer graça para ninguém. Eu quero vencer partidas, eu quero ver o Corinthians ganhando título, chegando a grandes conquistas, e para isso eu sei o caminho certo. E é isso que eu vou fazer. Ô Wagner, em relação à parte técnica agora, que se a gente puder ficar com você até às 7h25, eu te agradeço muito. Claro, assim, vamos lá. O Casares, você usa ele muito pouco. Ele é um jogador de articulação, ele é o camisa 10. Tanto é que nesses jogos você usou ele muito pouco. O Corinthians falam que vão renovar o contrato dele 3 anos. Eu já disse várias vezes aos donos da bola que eu renovaria por 1 ano. E para ver ele na sequência. O que falta pro Casares, se você também é a favor de renovar o contrato dele por 3 anos, ou se isso vai acontecer ou não no aspecto técnico seu em relação ao Casares. Qual a situação do Casares nesse momento com você que está terminando o contrato dele? Olha, Neto, eu não entro na parte de contratos, né? Isso é bem setorizado no Corinthians, as pessoas responsáveis por isso vão tomar as medidas. É óbvio que eu não vou expor aqui a minha opinião, mas eu dou a minha opinião lá diariamente a eles. Agora, na parte de campo, o Casares, que já tinha sido meu atleta lá no Atlético Mineiro,
e foi muito bem comigo lá, e quando eu cheguei ao Corinthians ele já estava aqui, ele demorou um pouquinho a entrar no time, quando ele entrou ele foi muito bem, aí ele teve uma lesão, saiu da equipe, quando retornou, não retornou da forma como estava. E ele sabe, porque eu sento com todos os atletas, quase que diariamente converso com todos eles. E o atleta sabe que se não estiver bem fisicamente, se não estiver atingindo aquilo que a gente acha que é o ideal para o Corinthians, em termos de agressividade, de ser vertical dentro da equipe, de ter uma entrega que o torcedor aplauda, não vai jogar. Se não tiver dessa forma, pode ser quem for, não vai jogar. Isso eu afirmo porque é a razão de eu estar aqui. Eu procuro ser o mais justo possível, o mais leal possível com o atleta, então eu tenho que ser leal com eles exatamente dessa forma. Eu acho que o Casares está um pouquinho acima do peso ainda, e ele, a partir do momento em que recuperar a sua forma física, ele tem totais condições de jogar, porque é um atleta extremamente talentoso. E isso serve também para os outros jogadores, né? Tá certo. Vamos lá, Capelanes. Vamos lá, ô Mancini, eu queria te questionar em relação ao Jô. Porque ninguém apaga que a história do Jô é ídolo, tudo aquilo que todo mundo sabe. Você falou sobre o Casares, que tá um pouquinho acima do peso. O meu questionamento vai justamente em relação ao Jô. Queria a sua avaliação em relação a ele, porque a gente, infelizmente, não tem mais o dia a dia. A gente não pode mais acompanhar o dia a dia no centro de treinamento. E meio a pandemia, a gente entende tudo isso. Mas quando a gente vê no campo de jogo, a impressão que dá também é que o Jô tá pesado. É o que a gente vê, que o Jô tá pesado. Você entende que poderia ser o momento agora de afastar o Jô, fazer uma pré-temporada e aí talvez o Jô possa voltar com condições de aí sim jogar com qualidade? Você pensa nisso, Mancini? João Paulo, olha, esse seria o cenário ideal, mas talvez a gente não tenha tempo para isso, porque eu também acho que o Jô perdeu um pouco de mobilidade, mas o Jô está no peso dele. O Jô tem feito todo o trabalho que é pedido a ele, assim como o Casares, tá? Nós não temos nenhum tipo de problema no elenco do Corinthians hoje nesse tipo de coisa. O que eu falei do Casares é que eu acho que ele demorou um pouco da volta da lesão, porque ele ainda estava sentindo um pouco, não foi nem culpa do atleta. O atleta teve que diminuir um pouquinho o ritmo para poder voltar no momento onde eu precisei dele. E o caso do Jô é mais ou menos igual. Nós temos que dar para o Jô condições de mobilidade, para que ele possa ser aquele atleta que ele sempre foi. Só que os anos passam. O Jô hoje, ele não pode ser comparado com o Jô de 4, 5 anos atrás, ou de 10 anos atrás. Então, dentro dessa evolução etária de todo mundo, a gente tem que entender. Então, o Jô é extremamente útil em alguns jogos, por exemplo, nos jogos contra Ponte Preta, Palmeiras e mesmo lá no jogo do Salgueiro, ele foi extremamente útil. No jogo do Retrô também foi útil. Por quê? Porque o campo exigia um jogo diferente. Então nós temos que entender. Não dá para utilizar o Jô em todas as partidas, a gente vai utilizar nas partidas em que ele for importante. Mas a gente reconhece tudo isso e tem tentado, junto com o jogador, através de conversa e aplicando também um pouquinho a mais sempre ao término do treinamento, para que todos eles possam estar aptos a desenvolver aquilo que está sendo pedido. Mancini, tem muitos ouvintes perguntando aqui no nosso WhatsApp, também no nosso canal do YouTube, e aí eu queria repassar essa pergunta para você. O Franco Tellini, por esse sinal, perguntou, o Matheus Silva, o Eduardo Otto também perguntaram por aqui, questionando, com você falando a respeito dessa situação do Jô, o Luan como falso 9 é uma possibilidade dentro da sua equipe? Olha, eu sinceramente, eu já tentei isso no treino, já vi assim, não me agradou muito, porque na maioria dos jogos o Corinthians tem que agredir. E quando você põe um falso 9, que não é um jogador de velocidade, que não é um jogador de explosão, você tem uma dificuldade muito grande. Esses dias eu até tive uma conversa com o Luan em cima do posicionamento dele em campo, daquilo que todo mundo espera dele,
E muitas vezes o atleta está indo buscar a bola muito atrás, ficando muito distante do gol, só para pegar no jogo, na bola, e para mostrar para todo mundo que ele está ali, que ele é o mesmo Luan, que nós acreditamos ainda no jogador. De forma alguma a gente acha que o Luan não pode ser aproveitado. O que eu falei sobre o Casares, sobre o Jô, serve para o Luan e serve para qualquer outro jogador. Aquele jogador que estiver mostrando para mim que a camisa é dele, vai jogar. Só que quando estiver sem a bola, tem que brigar, tem que lutar, tem que ralar a grama. É isso que o Mosquito está fazendo, né, Mancini? Por isso que ele ganhou a posição, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa conversada com todos os jogadores. Embora não seja muito a característica desses jogadores, todo mundo enxerga quando, mesmo sem a característica, o cara está se entregando a ponto de ser elogiado. Canhão. Sobre o Luan, eu só vejo um caminho, sair do Corinthians. Eu tenho opinião que não adianta mais. O Mancini já tentou de todo jeito. O Luan, lamentavelmente, não conseguiu no Corinthians mostrar. E eu não vejo futuro e acho que o Corinthians não pode ser usado como laboratório para ele tentar se reerguer. Eu acho que não tem mais jeito. Mas tudo bem, a opinião é minha. Ô Mancini, esses dias atrás a gente está vendo, ouvindo, né, e lendo, eu não diria críticas, mas algumas observações ao que foi feito, né, nessa série que está sendo mostrada agora pelo Sport TV, que são os bastidores do Corinthians. Acesso total. Eu particularmente acho legal, eu acho interessante, que tem coisa que, nossa, é assim que funciona. Por outro lado, eu acho que tem que ter um certo policiamento, não censura. Não é isso. E aí, por exemplo, você criticou o modo como o Duílio chamou o centroavante, o Bozelli, para mandar embora. Aí se falou, eu vi, você chama o Jô para conversar com o Jô, enfim. Certas coisas de bastidores que muita gente acha que não deveriam ser mostradas. Qual é a tua opinião sobre isso? E isso que está sendo mostrado, tem o teu aval, tem o teu sim, eu quero, pode deixar, não tem problema? Olha, Canhão, o meu aval não, porque passou por um outro crivo, né? Foi assistido por toda a diretoria, assessoria de comunicação, as pessoas responsáveis por isso, e tudo aquilo que foi ao ar foi ratificado para ir. Então ninguém dentro do Corinthians pode reclamar daquilo que foi mostrado, porque foi passado numa peneira e a partir daí autorizado a ser mostrado. Eu acho que é muito interessante quando o torcedor e as pessoas que estão de fora do clube podem analisar aquilo que a gente vive diariamente, porque é importante que eles saibam que há muito trabalho, que as tomadas de decisão, elas são muitas vezes em cima daquilo que está acontecendo e que muita gente, nem mesmo a imprensa às vezes tem acesso e que ninguém sabe. Então é importante esse tipo de coisa chegar a todos aqui fora, ao mundo externo, para que a gente seja bem avaliado ou mal avaliado, porque também o seu trabalho ele fica exposto. Eu, como confio naquilo que eu faço, eu não tenho medo. Eu ainda não assisti os 2 últimos episódios, né? Ainda não consegui, mas com certeza eu vou assistir. E é importante porque ali, às vezes, até algumas coisas que fugiram dos nossos olhos, você consegue ver. Então, eu acho muito importante que seja mostrado, mas que também tenha um filtro, assim como teve. Ô Mancini, a gente sabe, isso a defesa a defesa do Corinthians é uma das melhores que tem. Então você tem Cássio, Fagner, Gil, que é um monstro, Gemerson e Fábio Santos, que poucos acreditavam e você foi buscá-lo, né? E que ele acertou o seu lado esquerdo, né? Com a saída do Gemerson, você acredita no Bruno Mendes, tem que contratar outro zagueiro, né? E também queria que você respondesse sobre o Luan, que é um pensamento meu. Você sempre joga muito mais ofensivamente do que defensivamente, até pelo seu estilo de treinador. O seu estilo tático, o seu sistema tático não é defensivo. Então, quando você tem Gabriel, quando você tem Ramiro, ou quando você tem Casares e Otero, aonde o Luan briga é com o Casares e com o Otero. E você não usa ele em determinados momentos. Eu não venho usando com frequência. E isso mostra aquilo que você mesmo disse. Se nos meus treinamentos ele não consegue mostrar isso, eu não boto ele no jogo. Então ele tem que ter esse entendimento também. E até quando que ele vai ficar
em relação a isso, porque você precisa também de banco, você precisa de opções. Tanto é que a sua opção é Léo Natel, a sua opção é Rodrigo, a sua opção é o Cauê. Ele fica muitas vezes da quinta opção em relação à situação que ele joga. Não como um falso 9, mas como um camisa 8,5. Né? Eu queria que você respondesse isso e também do Gemerson, porque o Gemerson para mim é um craque como zagueiro. É como fazer isso e como pensar isso em todos os campeonatos que você tem. Paulista, Sul-Americano, Copa do Brasil e Brasileiro. Você vai ter mais ou menos uns 60 jogos. Seria lembro. Exatamente. Ó, vamos lá então por partes, né? A parte defensiva, nós temos um setor defensivo bem ajustado e bons jogadores. No caso de eu não ter o Gemerson ou não ter o Gil, eu tenho o Bruno, tenho o João Vitor, que voltou, que era do Corinthians mesmo, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, e nós temos o Raul. Então nós estamos bem servidos ali. Na ocasião em que eu tive que utilizar o Bruno de lateral direito, ou até mesmo o João Vitor, que foi no jogo contra o Palmeiras, se não me falha a memória, ele também respondeu muito bem. Então a parte defensiva, ela está bem ajustada. Eu vejo como a grande incógnita do Corinthians é dos volantes para frente. Ali é que nós precisamos arrumar para que essa equipe tenha... E é isso aí mesmo, até porque é a função que você jogou, que é a camisa 8. Exatamente. Então, nós temos que tentar equilibrar a equipe. Como? Não pode ser uma equipe que ataque demais e que não tenha sustentação defensiva. Não pode ser uma equipe que fica descompactada, 5 atrás e 5 na frente. Então, é exatamente em cima disso que eu estou buscando o acerto. Você foi um meia, Neto, um 8,5, um camisa 10, um cara que sabe que este é talvez o jogador mais importante de todas as equipes. É por isso que a camisa 10 normalmente é dada a este jogador. Então esse jogador tem que fazer a diferença. Porque a partir do momento em que não está fazendo a diferença, você pode optar como treinador em mudar o sistema e perder exatamente este jogador e reforçar em outro sentido. A entrada do Otero foi para que a gente tivesse o meio-campo mais fortalecido, porque o Otero é um cara que se entrega muito nos jogos, e eu deixei de ter o meia de criação. O que eu não gosto de fazer. Eu gosto do meia de criação, porque eu acho que está ali a peça, a cereja do bolo, para que um time de futebol possa atacar com mais equilíbrio, que tenha o passe, que tenha aquela virada de jogo, aquele chute de fora da área, que é exatamente o que esse jogador tem que te dar. Mancini, até voltando ao ponto do documentário, né, do Acesso Total, porque algumas imagens realmente chamam muita atenção. Uma delas quando a diretoria do Corinthians tem que entrar na academia para conversar com os jogadores para falar de dívidas, atrasos salariais, e recentemente o Wesley, o diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista coletiva falando da situação delicada que o clube passa. Você já disse que essa parte não é com você não cuida do dinheiro do Corinthians, mas essa parte financeira, uma dívida de quase R$1 bilhão, assusta um treinador porque ele sabe que não vai chegar uma contratação de ponta, que pode atrasar o salário de um atleta e ficar com uma situação complicada no vestiário. Como que você também trabalha para blindar o elenco do Corinthians em cima disso tudo? Então, só para dar um aviso, o pagamento do mês de março saiu hoje no Corinthians. Então, está tudo em dia, né? É óbvio que pode ser que alguém tenha alguma coisa atrasado, isso eu não posso falar individualmente, mas assim, em algum momento a gente teve os salários atrasados, mas a confiança nas pessoas que dirigem o clube é tamanho que isso nunca chegou a ser um problema, né? É óbvio que quando eu chego no Corinthians, e eu falo que esse é o maior desafio da minha vida, eu quero um bom time, pô. Eu não quero passar no Corinthians e ficar brigando de 10º a 12º lugar. Eu quero chegar, eu quero ser campeão com o Corinthians. Mas eu tenho que entender, a partir do momento em que na minha contratação foi botado tudo na mesa, eu não posso reclamar. Eu tenho que, de mãos dadas com todo mundo que está lá, tentar achar uma maneira do Corinthians ser diferente esse ano. Se na última década ele teve os melhores atletas do país, neste momento ele não consegue ter.
porque ninguém pode ser irresponsável ao ponto de aumentar essa dívida. Então vamos tentar de uma outra forma. Isso não quer dizer que não vai chegar ninguém, porque paralelo a tudo isso que nós estamos falando, a diretoria ela tem algumas linhas que podem dar certo a alguns atletas, né, que seriam para o setor ofensivo, onde eu acabei de falar que é a nossa maior dificuldade. Então, diante de todo esse quadro, não vai chegar ninguém, pode chegar. Diante, lógico, de um quadro que não é muito acessível, mas de uma luta, de uma briga para que você realmente pague um salário digno a esse atleta, mas que você tenha o retorno dentro de campo. O que ninguém quer é você pagar um salário e não ter o retorno. Eu acho que isso é que deixa uma estrutura descompensada financeiramente e também acaba, de certa forma, envolvendo o seu dia a dia. Ô Mancini, você está sendo extremamente transparente, como é também nas entrevistas coletivas, agora nessa exclusiva aqui a Rádio Bandeirantes no... Mas ele é assim desde molequinho, viu? O Neto fala muito bem de você aqui nos bastidores, por sinal. Não, quando tiver que criticar, eu critico. Ele é meu irmão, claro. Mas o Mancini, ele é transparente. Ele sempre foi assim, desde sempre. Posso não concordar, posso concordar, mas a pessoa Mancini sempre foi assim, desde molequinho. E o meu ponto aqui, Mancini, o torcedor corintiano, é claro que fica nessa expectativa, a dívida, as notícias desde o começo da pandemia. Né? O torcedor tá com medo, é claro, porque sempre tem aquele verbo que não existe, e eu particularmente não gosto, que é o medo de cruzeirar. Como deixou bem claro o Soler, a situação financeira ela é extremamente delicada, caótica, o Duílio vai ter que se virar para poder acertar nos próximos 3 anos, mas você deixou bem claro nessa última resposta que reforços podem aparecer. Até talvez para tranquilizar o coração do torcedor corintiano, porque é impressionante a repercussão que alguns nomes foram levantados aqui. Então eu queria saber se você poderia, como transparente que é, explicar pra gente se Tiquinho Soares, esses jogadores que foram ventilados, são atletas que, no seu entendimento, poderiam ser peças importantes para chegarem ao Corinthians nessa temporada de 2021, Mancini? Então, João Paulo, muita gente foi citado, né? Alguns realmente foram sondados e outros não, né? Assim, fica difícil falar sobre nome, porque se você fala de alguém, também gera em outras equipes, nos empresários e tudo mais, uma força para que possa negociar com outros clubes também. Mas é importante dizer assim, que se vierem atletas, chegarão atletas para botar a camisa e jogar. Nós não temos a intenção nenhuma de barrar os meninos buscando atletas que sejam incógnitas, que você vai ter que apostar. Vamos apostar na base, vamos apostar nos garotos, porque eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians, neste momento, ele quer isso. Ele quer exatamente jogadores identificados no clube, que saibam aquilo que é o Corinthians, e hoje nós temos nesses meninos da base vários jogadores que já estão há mais de 10 anos no clube, né, que chegaram com 7, 8 anos lá nas escolinhas do Corinthians. Então é importante que a gente traga ainda mais ao nosso dia a dia jogadores identificados, né? Existe a crise financeira? Existe, mas ela não impossibilita, por exemplo, a chegada de um jogador de peso, desde que ele vá responder aquilo que nós queremos perguntar. É importante que ele chegue, bote a camisa, vai lá e faça gols e represente aquilo que todo mundo espera dele. Vamos lá, tem a última pergunta do Canhão, né? E agradecer ao Mancini pela entrevista. Vai lá, Canhão. Ô Wagner, eu acho que você... não tenho certeza. Você não vai citar nomes aqui, nem posições. Mas, pontualmente hoje, em quantidade, quantos jogadores você precisa? 4, 5, 6? Você pode dizer isso pra gente? Olha, Canhão, sendo o mais sincero possível, se eu pudesse escolher no mercado, eu buscaria de 4 a 5 jogadores, né? Mas como a gente não tem o privilégio neste momento disso, por tudo aquilo que já foi falado, a gente está tentando, exatamente com os garotos, achar uma possibilidade diferente. O Mancini vai do dia para a noite mudar o time e botar o time sub-20 para jogar? Claro que não.
Nós temos que amadurecer esses jogadores, a gente tem que mesclar e tentar buscar com eles uma forma diferente de jogar. Porque se eu tenho os garotos e consigo uma intensidade de jogo maior, eu posso jogar de outra forma. O que eu não posso fazer é, com o time que eu tinha nas mãos, por exemplo, querer fazer uma marcação adiantada, sendo que eu não tinha característica para isso. Então, esses atletas que vieram da base têm a característica que nós queremos. Agora, a gente tem que dar para eles o respaldo necessário para que possam render. Ô Wagner, primeiro agradecer demais a sua entrevista, né? A gente tem Esporte e Debate com o Pretzel, com o Capelanes e também com o nosso querido Ricardo Capriotti. A gente até passou do tempo aí, né? Você me desculpa, mas eu queria te agradecer muito, porque quando você fala para a Rádio Bandeirantes, você fala para o torcedor corintiano e para aqueles que estão ouvindo a Rádio Bandeirantes, né? Eu queria te agradecer demais o seu tempo, né? Deixar bem claro aí que é importante dizer que o Corinthians pagou o salário, né? Que está em dia, né? Independentemente do balanço que foi feito do Corinthians, que aí é uma coisa que os dirigentes do Corinthians que tem que tomar ciência disso. Para terminar, dos 4 ou 5 jogadores é do meio campo para frente, certo? Certo. Então tá bom. É o que eu imaginava. É o que eu imaginava. Tipo eu e você, assim. Poderia ser só 2. Você de meia, eu de meia esquerda. Seria essencial. 3, vocês dois já tiram 2 pronto. Já não precisava contratar 5. Ô Wagner, obrigado aí. Melhoras pra mamãe lá em Ribeirão Preto. Obrigado, que dê tudo certo. Um beijo no seu coração. Obrigado por tudo. Né? E que você tenha sucesso esse ano 2021 no Corinthians, tá bom?